Olá! Vamos começar a nossa conversa de hoje direto ao ponto. Antes de um engenheiro projetar uma ponte, uma turbina eólica, qualquer coisa que se mova ou que precise resistir ao movimento, a gente precisa ter uma linguagem em comum, uma forma precisa de descrever como as coisas se movem. E essa linguagem, essa base de tudo, é a cinemática. É por aí que a gente começa. Pensa assim, para a gente poder analisar qualquer sistema complexo, seja uma estrutura de um prédio balançando com o vento ou o fluxo de água numa usina, o primeiro passo é sempre o mesmo: descrever o que está acontecendo. A cinemática, então, é o nosso dicionário e a nossa gramática. Ela nos dá as palavras e as regras para falar sobre movimento com a precisão que a engenharia exige. Então, o que é exatamente a cinemática? Olha, a definição formal é clara. É a parte da mecânica que estuda um movimento sem se preocupar com as suas causas. O que isso quer dizer na prática? Que, por enquanto, a gente está focado em responder a pergunta como algo se move. A pergunta por que algo se move, que envolve forças, a gente deixa para depois. Agora somos detetives descrevendo a cena do movimento. Certo. Se a gente quer descrever um movimento, a gente tem que começar pelo mais básico do básico. Onde é que o objeto está e para onde ele foi? Parece simples, né? Mas a precisão aqui é tudo. Vamos ver quais são as ferramentas essenciais para a gente conseguir localizar o objeto e definir o seu caminho. Bom, e aqui está talvez o conceito mais importante de toda a mecânica, o referencial. Nada se move de forma absoluta, todo movimento é sempre relativo a alguma outra coisa. Esse alguma outra coisa é o nosso referencial, é o nosso ponto de vista. E escolher o referencial certo é o primeiro passo e um passo crítico em qualquer análise de engenharia. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito muito legal. Pensa num jogador de basquete. Perto da repórter, ele é gigante, mas se a gente colocar ele do lado de um jogador ainda mais alto, a percepção da altura dele muda completamente. O jogador não mudou de tamanho, o que mudou foi a nossa referência. Na física, a lógica é exatamente essa. Depois que a gente escolhe um referencial, um ponto de origem, aí sim o conceito de posição ganha um significado preciso. É como dar coordenadas no mapa. Para o engenheiro, não basta dizer que a mosca está na parede. A mosca está na posição XY em relação àquele canto ali que a gente definiu como origem. É simples, direto e não deixa nenhuma margem para dúvida. Ok, se a posição é como se fosse uma foto, um registro instantâneo de onde o objeto está, a trajetória é o filme completo. É literalmente o rastro, o caminho que o objeto vai desenhando no espaço conforme o tempo passa. É a união de todas as posições que ele já ocupou. Ah, e essa imagem é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Não tem exemplo melhor de trajetória. Cada pontinho de fumaça marca um lugar onde o avião esteve num determinado instante. Se a gente ligar todos esses pontos, o que a gente tem? Exatamente o caminho que ele percorreu, a trajetória. Agora, vamos a um conceito que exige atenção: o deslocamento. Prestem atenção na palavra-chave aqui na definição: vetorial. Deslocamento não quer dizer só o quão longe um objeto andou, mas sim a mudança de posição em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. Importa a distância e a direção. E aqui fica clara a diferença. Imagina que a formiga é um carro. A distância percorrida é o que o odômetro do carro marcaria, todo o caminho que ele fez. Já o deslocamento não quer saber do caminho, ele só se importa com a linha reta que liga o ponto de onde o carro saiu e o ponto onde ele chegou. Um é escalar, o outro é vetorial. Essa diferença é fundamental. Muito bem, agora a gente já sabe como dizer onde um objeto está e qual foi o caminho que ele fez. Vamos para o próximo nível: com que rapidez ele se move e como esse movimento muda com o tempo. Agora a gente vai começar a quantificar a dinâmica do movimento. Cuidado aqui. No dia a dia, a gente fala rapidez e velocidade como se fossem a mesma coisa. Para nós, na engenharia e na física, não são. Velocidade também é uma grandeza vetorial. Ela informa a rapidez, mas também a direção e o sentido. Falar que um carro está a 100 km por hora é falar da rapidez. Falar que ele está a 100 km por hora na direção norte é falar da velocidade. E essa imagem mostra por que essa diferença importa. Todos esses atletas são absurdamente rápidos. Mas de que adianta ser muito rápido se eles correrem na direção errada? Para vencer, eles precisam direcionar toda essa rapidez para um único lugar, a linha de chegada, dentro da sua raia. A vitória depende da velocidade. Seguindo a lógica, se velocidade é a taxa com que a posição muda, a aceleração é a taxa com que a velocidade muda.
E aqui vem o pulo do gato. Como a velocidade inclui direção, qualquer mudança nela é uma aceleração. Isso vale para quando a gente pisa no acelerador, quando pisa no freio ou quando simplesmente faz uma curva, mesmo que o ponteiro do velocímetro não se mexa. Essa tabela aqui é uma mão na roda na hora de resolver problemas. Pensa assim, se um objeto está indo no sentido que a gente chamou de positivo e está ficando mais rápido, a aceleração é positiva. Agora, se ele está indo nesse mesmo sentido positivo, mas está freando, a rapidez dele diminui. Então, a aceleração é negativa. É uma lógica simples que ajuda a montar as equações do jeito certo. Certo! Agora que a gente já tem todas as nossas ferramentas conceituais, podemos começar a construir modelos para analisar o movimento. E vamos começar pelos dois mais importantes, a base de quase tudo em engenharia, os modelos para o movimento em linha reta. E aqui estão eles lado a lado. De um lado, o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. O nome já diz tudo. Velocidade constante, aceleração igual a zero. Pensa num carro em velocidade de cruzeiro ou numa estrada retinha. Do outro lado, o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Aqui a velocidade muda, mas de forma constante, ou seja, a aceleração é constante. Pensa num objeto caindo. A grande diferença entre eles é a aceleração. E a parte mais poderosa disso tudo é que a gente pode pegar esses modelos e traduzir para a linguagem da matemática, em forma de equações. E essas equações são ferramentas que nos permitem, de certa forma, prever o futuro, pelo menos a futura posição e velocidade de um objeto. Olha só para a principal equação do MROV. Não precisa se assustar com os símbolos. Ela conta uma história bem lógica. Ela diz que a posição final de um objeto é a soma de, primeiro, onde ele começou, mais a distância que ele andaria se mantivesse a velocidade inicial, mais um pedacinho extra, uma correção por causa da aceleração. Cada termo tem um porquê. E aqui, então, está a nossa caixa de ferramentas completa para o movimento em linha reta. Com esse pequeno conjunto de equações, a gente consegue resolver uma quantidade enorme de problemas de engenharia. Se a aceleração for constante, a resposta para o nosso problema está em uma dessas equações. Elas são a base de tudo. Para fechar, vamos pensar como engenheiros. Temos aqui um problema do mundo real. Não precisa resolver agora, mas vamos pensar juntos. Que informações o problema nos dá? Qual equação da nossa caixa de ferramentas a gente poderia usar para ligar a velocidade inicial, a velocidade final, que é zero, a aceleração, que nesse caso é negativa, e a distância, que é o que a gente quer achar? É exatamente para isso que serve a cinemática.